pessoal. Estamos começando mais uma conversa boa. E hoje, eu garanto para vocês, vocês vão adorar a conversa de hoje. Eu estou recebendo aqui duas pessoas encantadoras. A Silvana Cotrim, coordenadora, o presidente, ou melhor dizendo, da Associação Cultural Quilombo Urbano Negra Visão. Ela é gestora de RH e gestora cultural também. Nós vamos saber um pouquinho o que é esse Quilombo Urbano Negra Visão, né? E com ela está aqui também a Wanda Cavalcante, que é atriz, ela também tem um trabalho muito bonito junto ao Quilombo e os grupos de teatro que atuam aqui em Atibaia. E ela vai contar um pouquinho, as duas vão contar um pouquinho do trabalho que elas fazem, da carreira delas, e a gente vai batendo esse papo gostoso aqui, sabendo um pouco mais. Eu quero conversar aqui com a Silvana. Deixa eu contar uma coisa, coisas da vida, né? Eu vi um folderzinho num dos grupos que eu tenho aqui em Atibaia sobre uma apresentação de teatro e me chamou a atenção porque era um teatro baseado na obra de um autor que eu acho bonito, que foi um batalhador pelos direitos humanos, pela igualdade racial. A ele também se deve ao Dia da Consciência Negra. Ele é fundador em São Paulo e no Brasil o grupo de teatro, né? Teatro Experimental o Teatro do Negro. Experimental do Negro, exatamente. Que é o Abdias Nascimento, que eu, na minha vida de repórter, tive o prazer de conhecer e de entrevistar, né? Então, eu vi lá um grupo de teatro, com uma escola de teatro ensinando interpretação baseado na obra do Abdias Nascimento. Aí eu fui saber o que era. Bom, pergunta daqui, chegar ali, eu cheguei na Silvana Cotrim. A Silvana Cotrim é presidente desse grupo urbano Negra Visão. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente chegou e falou, não, vocês me merecem, vamos bater um papo, porque tem muita coisa boa para se falar desse quilombo urbano e também do teatro, né? Eu sou uma pessoa que adora cultura, que eu acho que a gente tem que valorizar. Eu acho que ainda nós estamos aqui num momento no país em que a cultura está ressurgindo, né? O teatro que passou por um momento tão difícil na época da pandemia, totalmente chegou a ser marginalizado, digamos assim, porque sem verba e totalmente sem apoio, né, governamental. Muita gente chegou a passar fome, muitos artistas, porque o teatro não vive só de grandes artistas famosos, vive do pessoal que batalha realmente. Atrás dos bastidores. E que precisa desse trabalho. E que muitas vezes chegou a esse pessoal ficar em situação muito difícil. E aí acabei conhecendo aqui as duas, e eu acho que nós vamos ter uma conversa muito legal. Silvana, me conta primeiro o que é a Associação Cultural Quilombo Urbano Negra Visão. Na verdade, são duas coisas. Uma é a Associação Cultural Negra Visão e outra é o Quilombo Urbano são Negra duas Visão. coisas, não é? São duas coisas. Então, vamos contar um depois do outro. A Associação Cultural, ela é uma associação que ela começou como um coletivo. Nós começamos em 2018. Sim. E em 2020 nós passamos a ser Associação Cultural. E o nosso projeto, desde o começo, é trazer a cultura preta para Atibaia. Trazer a cultura afro-brasileira para Atibaia, para que os negros se reconheçam na sua cultura, se reconheçam no seu lugar de potência e as pessoas brancas vejam e reconheçam que a gente é muito mais do que muita gente pensa. Então, desde o começo, essa é a proposta da Associação Negra Visão. O Quilombo, ele é a nossa sede. O Quilombo Urbano é o lugar onde as coisas acontecem. Ah, entendi. Entendeu? Onde a gente se junta, onde a gente conversa, onde a gente se ampara, onde a gente se sustenta, onde a gente troca ideia, onde a gente aprende, onde a gente canta, dança, onde a gente traz as nossas tristezas e as nossas alegrias. O Quilombo desenvolve atividades também de ensino? Sim. É? A associação ela é um leque maior. Então, nós temos ações que são... Por isso que a gente fala que são coisas diferentes. Nós temos ações que são realizadas fora do Quilombo, fora da sede. Então,
Nós fazemos letramento racial nas escolas, nós levamos grupo de teatro para fora, nós fazemos eventos fora, que aí é a associação que faz. Dentro do Quilombo, nós temos aula de capoeira, nós temos aula de teatro, nós temos acompanhamento psicológico, ecoterapia. Nossa, tem muita coisa. Ecoarte-terapia. Encontro dos homens. Um encontro dos homens. Fora do Quilombo, a gente é gestor de um cursinho pré-universitário, de um polo da Uniafro, em Atibaia. Então, a gente está sempre fazendo coisas. Olha que coisa sempre. maravilhosa. E eu acho que é pouco divulgado esse trabalho de vocês, pouco, né? sim. Porque, olha, eu vi aquele folder, eu não confesso que eu não conhecia a associação, nunca tinha não tinha ouvido falar. Não fosse aquele folderzinho que eu vi ontem e que me despertou a atenção, olha aí, o Abdias trabalhando lá da espiritualidade, trazendo as coisas à luz, né? Então, eu acho que não fosse isso, eu não ficaria sabendo. A gente tem algumas questões que impedem um pouco a gente dessa ampliação, e uma delas é a questão financeira. Sei. A gente faz a nossa autogestão. Então, a gente está num prédio que é cedido pela prefeitura, que paga água e luz, mas a gente não vive só de água e luz, né? As pessoas vão para lá, elas precisam beber água, elas vão no banheiro, elas precisam de papel higiênico, elas precisam lavar a mão. O pessoal chega lá, a gente tem café para servir. E isso tudo é feito com o nosso dinheiro. Quando a gente sai para fazer letramento, a gente vai também com o nosso dinheiro de condução. Quando a gente sai, a gente não mora perto. A Wanda mora em Novinópolis, eu moro lá perto do Frango Assado. Então, tudo isso é a gente que faz. São lugares bem distantes, Sim. né? Chega uma hora que a gente tem que optar entre gastar com publicidade e fazer o trabalho. E a associação, por exemplo, os associados mantêm a associação? Como é que isso funciona? Assim, a gente... Vamos dizer, ela é aberta, qualquer pessoa pode chegar e Nós participar? temos algumas ações que são específicas para o povo preto. Nós temos um grupo, que é o Colo de Mãe, por exemplo, que é um grupo onde as mulheres pretas se reúnem. Sei. Pretas, não, as mulheres negras, que são as mulheres pretas de pele retinta e as mulheres de pele mais clara. A gente se reúne para falar das nossas dores, das nossas questões, porque, por mais que a gente fale de mulher, há uma diferença entre a mulher preta e a mulher branca no tratamento que a gente recebe. Então, as nossas dores são diferentes. Você tocou um assunto que é sério e importante. A gente está vivendo uma época em que o Brasil está, sabe, tudo veio à tona. Um preconceito que se dizia não existir no Brasil. No Brasil, um país não tem preconceito. E a gente está vendo que cada vez mais isso está aflorado, né? Sim. Essa questão do preconceito existe, sempre existiu, embora fosse encoberto, sim, né? encoberto. E agora parece que a questão ela está, de uma certa forma, pululante, ela está vibrante, né? E o que você acha? Esse momento agora em que as pessoas negras e as pessoas pretas, né, de raça negra e de pele preta, né, elas estão mais empoderadas realmente, ou ainda o preconceito que antes se dizia que era velado e que hoje muitas vezes é escancarado, ele continua sendo a barreira? Continua. Se a gente for pensar o tempo de libertação dos escravizados, é pouco. Se eu for olhar para trás, eu vou achar um parente meu muito próximo aqui, que pode ter sido escravizado. O meu pai nasceu em 1922. Muito provavelmente, o pai dele... tenha sido escravo. Se não o pai dele, o avô. Então, está aqui perto. Para você se livrar de tudo que foi feito em 300 anos, não é fácil. Então, não é do dia para o outro que a gente vai dizer, beleza, a gente é potente. A gente tem que descobrir a nossa potência. Muitos de nós já descobriram. E é por isso que esse assunto está cada vez mais vindo, porque a gente não cala. Eu falo sempre, a gente levantou e ninguém deita a gente mais. Isso é fantástico, Entendeu? né? Você A gente levantou. Então, o nosso papel é trazer o povo que ainda está pensando que não pode,
para saber que ele pode desde que nós fomos retirados da África. Exatamente. Porque senão né? a gente não estaria aqui hoje. Exato. Da maneira que a gente foi trazido para cá, não era para ter metade de nós aqui. Mas a gente é forte, a gente é resistente. E é por isso que a gente está aqui. E essa força e essa resistência que veio com os escravizados está dentro da gente. E a gente precisa descobrir isso. Então, esse é o nosso papel. Através da cultura, trazer as nossas verdades, trazer a nossa história contada por nós. Porque a nossa história sempre foi contada pelo colonizador. Sim. Então, agora é hora da gente contar nossas histórias. E esse movimento não vai parar, porque eu não aprendi com os meus pais, mas eu aprendi. E abaixo de mim eu já tenho filhos, que são mais do que os meus pais tiveram, que vão multiplicar isso. Então, agora não tem volta. Agora não tem volta mais. Nesses trabalhos que vocês fazem, e que existe muita troca, né, de experiências e de informações, você tem, assim, de cabeça, histórias que as pessoas contam de vivências, de preconceito, quando chegam lá para você e contando coisas, o que é mais doído ainda? Eu acho que tudo. É. Tudo dói em certo grau. Sei. Porque se eu chegar... E é por isso que a gente tem esses grupos que são só para o povo preto. Porque se eu contar para a Wanda uma experiência de racismo que eu sofri, ela sabe. Porque ela também sofreu em algum grau, algum momento ela sofreu isso. Então, a gente sabe se escutar, sabe se acolher e sabe dar uma devolutiva para eles. A gente tem caso aqui de fora os meus, né? Mas tem um caso que para mim é muito complicado, é de uma escolinha que chamou uma pessoa para trabalhar, que era para cuidar de criança. Sei. Ela foi. No dia que ela foi, ela não sabia o que tinha se tinha comida ou não, ela levou o lanche dela. Chegou lá, eles pediram para ela limpar o lugar e não olhar a criança. E ela achando que fazia parte, e a gente precisa trabalhar. E ela limpou. Na hora que ela foi comer, eles deram comida para as crianças e ela ficou olhando. Não deram para ela. Falaram, você tinha que trazer. Aí ela foi comer o lanche que ela trouxe. Quando ela foi embora, tchau, foi embora. Uma das crianças chegou perto dela, eles arrancaram, tiraram a criança de perto. Meu Deus. No outro dia, quando ela foi trabalhar, eles falaram que não precisava do serviço dela, porque não foi bom o serviço dela, que a comida que ela comeu não podia comer na frente, porque as crianças eram saudáveis, ela ia comer bolacha e refrigerante na frente das crianças, não podia. E aí ela foi embora, ele falou, depois você volta para receber o seu dia. Teve que uma de nós junto com ela poder receber. Meu Deus Porque do ela céu. ia lá e a mulher falava, volta amanhã, sabe assim? Isso numa escola que está formando, está ajudando a formar um cidadão. Isso. Exatamente. Viver nessa nossa sociedade Exato. que se diz igualitária, que não tem racismo. Que barbaridade, né? Então, acho que esse é um dos mais... Acho que é um dos mais terríveis. Porque pôr a gente para fora dos lugares, a gente já está acostumado. Fazer cara feia quando a gente chega, a gente já está acostumado. Mas esse acho que foi um dos mais tristes, assim, para mim. Mais doloridos. Perto, né? Porque, É. assim, se você Realmente. Se você for ver em relação à notícia, você não viu essa notícia que teve de Santa Catarina? Não foi? Que segregou os alunos presos? Exato. Isso tem, a gente... Não é declarado, mas tem. Gente do céu, nós estamos em 2025. Isso Não, não é existe. realmente inacreditável, né? Que a gente tenha, sabe? Que foi necessário estabelecer um programa de cotas para que as senão- pessoas tivessem acesso Sim. à universidade, E né? ainda tem gente contra, ainda tem gente brigando, ainda tem gente achando ruim. É. Foi necessário que houvesse isso para que as pessoas que não têm as mesmas possibilidades tivessem a possibilidade de ingressar numa universidade para ter, mais lá para frente, algum direito, pelo menos, semelhante. Se não Por for isso igual, que pelo hoje menos nós parecido. temos advogados, nós temos médicos, nós temos tudo preto, porque antes não tinha condições, porque não tinha cota, não tinha condição, eles não tinham acesso, que era barrado por várias questões, né? Então, graças a esse... Porque é uma reparação, gente. Sabe? Não que eles não são capazes. Eles são capazes, São. nós somos capazes. Você entendeu? Mas é muito desigual. Você entendeu? Você chegar de trabalhar até 6 horas da noite, ganhar um salário X, como é que você vai ter tempo de estudar? Ou então você vai ter tempo de
100% ir lá na faculdade e disputar do mesmo jeito com uma pessoa Sim. que, né, tem o carro, dorme numa cama gostosa, não precisa trabalhar, levantar às 5 horas da manhã, né? Como você vai... Que tem que tem tudo ali. come toda ali a todo dia, que estrutura, tem toda toda a a estrutura, estrutura, exato. né? Ela tem água encanada, ela tem comida, ela tem, né, um lugar quentinho para ela dormir. Não é justo, né? Então, assim, é por isso Não, que não, existe eu as quero cotas. ouvir, Sabina, das duas. O que você acha, se vocês acham que seria preciso, digo, não só a nível de cultura, mas a nível de humanidade, o que seria preciso fazer para que realmente a igualdade fosse uma coisa não utópica? De repente, fala assim, não, a igualdade um dia há de haver. Né? Não é uma coisa um dia, mas para que ela chegasse mais perto e que de todo mundo se sentir igual, o que ainda está faltando fazer? Olha, é difícil responder isso. Eu acho que é uma questão muito pessoal, assim. É. Porque eu conheço pessoas brancas que abrem mão do seu privilégio. Porque abrir mão de privilégio não é perder. É deixar que o outro ganhe. deixar que o outro sabe? chegue junto. Então, a gente tem isso. Mas o que acontece as pessoas têm muito em mente que elas são as colonizadoras. As pessoas... Eu vejo gente dizer com orgulho, meu avô pegou minha avó a laço no mato. Gente, que orgulho é esse? Que você fala que seu avô pegou... Isso é estupro. Exatamente. Isso é Que estupro. violência, né? Entendeu? Então. Tem uma pessoa aqui que falou assim, ai, meu avô era bom com os escravizados, deu nome para eles. Falei, gente, o que é isso? Lei para que o racismo não exista? Existe. Ela é aplicada? Na maioria das vezes. Ela é aplicada, mas não resolve. Não resolve. Porque se você vai pegar no bolso da pessoa, ela tem tanto que o que a justiça manda ela pagar não vai fazer diferença. A escola, quer dizer, a escola é formadora também, Sim, né? sim. Que a gente fala assim, quem educa é o pai e a mãe, né? Quem ajuda na formação Sim. é a escola, né? A escola ensina, mas a educação é de casa que Sim, você sim. traz, né? Até que ponto, já que essa educação ainda trazida do berço, às vezes sofre com preconceitos que ainda estão ali arraigados e que as pessoas talvez ainda não consigam totalmente se libertar deles, o que a escola pode fazer e como ensino, como cultura, como educação realmente, né, para melhorar a situação das crianças, começando das crianças, para que haja realmente um entrosamento, acolhimento e integração? É por isso que eu falo que é pessoal isso, porque É. passa pela boa vontade. Já existe a Lei 10.639. Eles não aplicam. E a 10.000, acho que é 735, se não me duas engano, leis. que fala dos indígenas, que é para ter ensino sobre a África e sobre os povos indígenas. E não As é escolas feito. não fazem. Não é falar Porque só, tem que precisa estudar. ter boa vontade, sabe? Eu participei uma vez de uma reunião com professores e tal, e aí eles falam assim, mas a gente lê para eles Menina Bonita do Laço de Fita. Menina Bonita do Laço de Fita é um livro que nem a gente lê mais, porque a gente já detectou que também é um livro racista. Existem outros livros, existem outros métodos, mas eu, como professor, eu tenho que procurar isso. Eu, como diretor, eu tenho que supervisionar, porque senão eu pego a Lei 10.639, boto a Menina Bonita do Laço de Fita em cima e digo que está feito. Eu conheço professores que abrem o livro e começam a ler com eles os livros de história e falam para eles, não foi do jeito que está aqui. A história não é essa. Não é que a gente foi lá e pegou os africanos lá, eu brinco muito, né? Eu falo assim, a gente estava deitado todo lá na praia, esperando a banana cair do cacho, porque é sempre banana, porque a gente tinha preguiça de subir na árvore para pegar. E aí encostou aquele navio português Aí e todo mundo falou pra correu, nós, né? Pulou e foi pra lá. opa, vou levar vocês para um lugar, vou ensinar vocês, vou pagar um saláriozinho, vocês vão ser os nossos menores aprendizes, vocês vão ter uma vida boa. A gente falou, vamos, né? A gente vai comer mais do que banana. E a gente veio convidar. Não foi isso que aconteceu. Então, quando a foi história... bem assim. Entendeu? Quando a história conta
corta essa parte de como a gente veio de lá para cá. E muitas vezes, quando conta, fala assim, mas foram os negros que escravizaram os próprios negros. Mas não falam em que circunstância. Porque a escravização teve no mundo inteiro. Sim. Sempre teve. Mas de que maneira era? Não tão cruel como foi feita no Brasil e nas Américas, né? Nas Américas em geral. Que foi né? muito cruel. Foi entendeu? Então, não se conta essa história. Eu conheço professores que, quando falam, olha, história do Brasil, assim, eles falam, não foi bem assim. Foram lá, trouxeram. Então, conta a história real. Se esse professor faz, outros também podem fazer. E a questão do racismo fora do Brasil, você fala, na Europa, né? Há países que praticamente não existem. Mas Portugal, que era... De repente, Portugal está minando o preconceito contra todo tipo de pessoa. Pessoas, né? Pessoas que não moram lá. Exatamente. Né? Não é só a cor da pele. E em Portugal, você falava assim, em Portugal, quer dizer, ele trouxe o preconceito de lá para cá, Sim. né? Mas lá também continua. Não faz muito tempo, a gente viu a notícia que os filhos da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço foram hostilizados em plena rua em Lisboa, né? Coisa absurda que você fala assim, meu Deus do céu. É a arrogância do no ser humano. 1920, um 2025, absurdo muito grande, né? Onde já se viu uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa, né? E vou dizer uma coisa, não adianta dizer, mas eles têm dinheiro, isso passa. Não. O Pelé não foi barrado em vários restaurantes? Ele não foi barrado em vários lugares? Porque Não, e o podia que entrar, porque era fazem, preto? então, com jogadores de futebol? No Vini campo, Júnior, na tá aí. televisão. Pois é, então. O menino não pode entrar no campo que o povo Exatamente. xinga. E agora você já imaginou, vamos parar para falar, como que é a saúde mental do povo preto? Pois Como é. que tem um monte de gente se matando com suicídio, sabe, não querendo ir para a escola. A evasão escolar hoje é um índice muito grande, cada dia mais crescente. Por E causa entre o desse povo homem- preto é maior. sabe? Total. Muito mais. E não se tem lá no CAPS onde eu trabalho, eu pergunto, cadê o povo preto desse lugar? O que eles estão fazendo? Eles não podem nem sair do lugar deles, porque existe Caetetuba aqui. Existe lá né? Ali é onde nos predinhos, não sei o quê. Para onde é que esse povo vai com a doença mental deles? Você entendeu? Porque é tão hostilizado que a gente fica traumatizado e começa a desenvolver, sabe, surto, paranoia, sabe? Síndrome do pânico, medo de não sei o quê. Tem gente que tem medo de tudo, né? Por causa de quê? Não é fácil. Ele não acredita a gente, mais, ele não acredita mais nele, não acredita. Quando eu vou fazer Carolina Maria de Jesus, uma mulher preta que ela escreveu Não dá um livro, spoiler não sei o quê. ainda, vou chegar aí, eu vou chegar aí, hein? Então, aí você vê as crianças, olha, ela pode, tá, entendeu? Então, a gente precisa de representatividade nas escolas, Nas escolas. principalmente nas escolas. Eu acho que tem. E eu acho que esse trabalho de vocês é extremamente importante e deveria ser muito mais amparado e divulgado, né? E a gente tem no Ministério da Cultura a Margarete Menezes, né? Que é preta, de origem, referência, né? representante de um povo negro e que faz um trabalho tão bonito. Tem a Arielle Franco, tem muita gente no Ministério, em geral, fazendo esse trabalho. Mas ainda está faltando gente para contar direito essa história, né? Porque o que acontece o Ministério da Cultura, ele está lá em cima. Ele dá a diretriz. Quando ela chega aqui no município, ela já passou em vários lugares que muita coisa já foi cortada. Quando chega aqui, vem só uma rabeirinha. E aí parte da boa vontade do prefeito, dos vereadores, para fazer a coisa acontecer, dos secretários de gestora da cultura, escola. da gestora, da professora na sala de aula. Exatamente. Porque se tem um diretor que fala, dentro da sala de aula é o professor e os alunos. Eu já tive caso, meu neto, de eu ir na escola e falar, olha, vim aqui oferecer uma palestra sobre racismo, uma palestra de letramento racial. Não precisa. A gente já tem um quadro, a gente já tem um trabalho em 20 de novembro. Não, mas eu não vou cobrar nada. Não, a gente já tem. Chegou 20 de novembro, chega meu neto da escola bravo. O que foi, Vinícius? Vó, só tinha um cartazinho escrito Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Era só isso que tinha. Tem que mudar as consciências, entendeu? a consciência humana, né? Na outra semana, chega um professor na escola, entra na sala dele e fala, você é pardo, Que pardo pra gente já está sendo usado pejorativamente.
E aí ele chega na sala de aula e fala, você é pardo, você é pardo, você é pardo. E uma menina levantou e falou, professor, não é assim que se fala. Ela deu um letramento dentro da sala de aula. Voltei lá, falei com a diretora, aconteceu isso, a gente precisa reconhecer. Eu preciso falar com esse professor, porque não dá para ficar desse jeito. Estou esperando até hoje ela me chamar. Tá vendo? É difícil. Eu acho que é um trabalho de consciência de todo mundo, Sim. né? Porque se juntar, como dizia aquela música de Gilberto Gil, se morre o branco e o preto, se junta o pó do preto e do branco, ninguém vai saber qual é de quem. Sim. Não é verdade? De quem é o pó, né? Então, é isso. Não tem que ter essa coisa de divisão. Eu não acredito nisso. Para mim, eu acho até ainda, me surpreende ainda a gente ter que ter um dia para as pessoas terem consciência que existem pessoas que sofreram, ancestrais que sofreram, e que elas carregam essa marca na carne, na pele, no coração, na alma, certo? Né? E que a gente está sendo escravizado todo dia Sim. ainda. Ainda estamos. Quando a gente entra num lugar para comprar alguma coisa e as pessoas olham feio para a gente. Quando a gente encosta em alguma banca e já vem alguém correndo achando que a gente vai roubar. Ou então esconde a bolsa. Esconde a bolsa. Não, olha, Eu falo para as pessoas, é você de- é atravessa de- a é rua... de- Ou então você está em pé no lugar e pergunta assim, você trabalha aqui? É. Você vai pegar? Pega um copo d'água para mim, por favor. Nossa, eu já passei por isso várias vezes. Entrava em sala de aula para dar treinamento e aí a pessoa dizia para mim, você pode me trazer um copo d'água? Que absurdo. Eu falava, a copa é em tal lugar, a Pega senhora um pano pode pra ir lá mim, que pegar. eu derrubei Ai, água não, mas você aqui. busca para mim? Não. Que absurdo, meu Deus. É falta das pessoas, principalmente as pessoas de pele clara, as pessoas de pele branca, né? Que muitas vezes também têm uma ascendência. Muitas vezes não, Ah, né? mas- Porque a África... Sim. A África é o Ninguém berço do reconhece. mundo. Quem. Tudo veio de lá. Sim. Então, por mais que a pessoa seja branca, de olho azul, A não ser que ela venha da Suíça, total. mas se o mundo começou na África, Todo mundo tem. Todo mundo tem. gente, é o berço da no DNA. humanidade. né? todo mundo Então, cabe às pessoas terem. Não é o dia da consciência negra, é o dia da consciência humana. De você olhar no espelho e falar assim: o que eu posso fazer? Qual pode ser a minha parte para tentar mudar esse tipo de coisa? Se as pessoas tivessem esse tipo de consciência, não precisava ter o dia da consciência negra, Exatamente. não precisava ter dia de consciência nenhuma. Nenhuma, exatamente. precisava. Porque você tem que se olhar, né? É consciência de mim. Eu vou lá e olho para o espelho e falo, escuta, o que eu estou fazendo aqui que eu não estou fazendo nada? Qual é o O meu que eu papel faço? nesse mundo? Que- Com o racismo que tem dentro de mim. Exatamente. O que eu faço com o preconceito que tem dentro de mim? Como é que eu vou trabalhar isso? Exatamente. Aí sim, quando cada um começar a mudar de dentro para fora, a gente vai começar a ter a mudança no mundo, né? É como eu costumo dizer, a paz não é uma bandeirinha branca. Não. A paz é uma coisa que começa dentro da pessoa. A paz começa comigo, né? Se Sua não, atitude, sua se ação. exatamente. Se eu não sou da paz, eu não posso nunca que eu vou nunca vai conseguir ter, a paz, né? É a mesma coisa a consciência. Se você não tem consciência do seu próprio preconceito, do seu próprio racismo, você não pode fazer nada. Você tem que mudar a sua mentalidade, né? Eu A acho que gente é foi isso. ensinado muito. A gente também foi ensinado. Não foi só o povo branco, a gente também foi ensinado que a gente era menos. Vou carregar essa esse peso, sabe, né? essa humildade, Sim, entre aspas, então é que isso, tem que ser. O coletivo ele foi criado porque eu olhava as pessoas na rua e eu olhava como as pessoas, como os negros se comportavam ao olhar branco. Não era nem como o branco tratava. Sei. Era como a gente respondia. Era baixando a cabeça, era não olhando. Então, na loja, a pessoa preta era igual a caixa registradora ali, sabe? Eu falei, Invisível, gente, né? Isso. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque a gente tem que ter consciência do que a gente é para que o branco não faça com a gente o que ele faz. Exatamente, Entendeu? né? A hora que eu levantar minha cabeça que eu disser, você não vai fazer isso comigo, não. Exatamente. Vai ter uma diferença. Tem uma hora tem que dar um basta em tudo isso, né? E aí tem que tomar, já que vamos dizer, a parte que deveria mudar o seu preconceito Sim. não consegue, você tem que realmente buscar, tem que puxar.
Exatamente. Bom, vamos falar mais um pouquinho da questão desse folderzinho de teatro, Tá. que foi a nossa alavanca, que foi o que trouxe vocês aqui, né? Eu vi que tem um curso de interpretação, né? E que eu achei fantástico. Mas não é só exclusivo para as pessoas pretas. Não. Esse curso, eu acho interessante como que a propaganda, as notícias, né? Como que elas voam, como que elas chegam nos lugares. Né? A gente nem fazia ideia da existência, assim como... Você não fazia. Não, exatamente. Vice-versa, a gente não fazia e você viu essa propaganda, né? Então, foi assim, nós ganhamos um chamamento, né? Isso. Da prefeitura, da Lei Aldir Blanc, e isso possibilitou, né, para que a gente chamasse as pessoas para fazer teatro, né? Contratasse uma pessoa, né, e desse esse curso gratuitamente. É isso que está acontecendo. O curso é gratuito. Gratuito, no Quilombo Negra Visão. E esse curso gratuito, que acontece 2 dias por semana, que acontece nas terças, das 19 às 21, né? E aos domingos, das 15 às 17. Tá? Então, a gente vai trabalhar baseado na pesquisa do Abdias do Nascimento. Por quê? Exato. Porque a gente quer colocar em Atibaia também, tá, a evidência, né, dos atores negros que tem na cidade, mas que eles não são vistos, não são reconhecidos, né, e eles são muito espalhados. Então, a gente está convidando todo mundo para vir. Não só o preto, tá? A gente está convidando as pessoas brancas também. Porque, afinal de contas, o racismo começou com a gente. Né? Então, a gente tem que trazer essas pessoas para que eles entendam isso. E o Abdias do Nascimento, em 1940, quando ele criou o Teatro Experimental do Negro, ele lutava justamente contra isso, contra o blackface, que era, né, para que você pegar um ator branco e pintar, né, de preto, sendo que tem um monte de pretos maravilhosos, né, que tem a capacidade. Então, vamos trabalhar essa dramaturgia diferente, vamos conquistar isso através do quê? Do teatro experimental. Né? Então, o que ele fez? Ele letrou essas pessoas, ele, né, trabalhou arte cênica com elas, ele deu possibilidades para as empregadas domésticas, para o gari, para as balconistas, para as pessoas que trabalhavam, né, durante o dia e à noite, não podia frequentar um curso, então ele possibilitou. Isso com parceria, ele não fez isso sozinho. Né? Inclusive, Nelson Rodrigues trabalhou com ele. Né? Então, além de tudo, trazer o Nelson Rodrigues, trazer o Abdias do Nascimento para esse povo conhecer. Ninguém conhece o Nelson Rodrigues. Outro dia a Silvana estava falando, uai, Wanda, por que tu conhece o Nelson Rodrigues e não conhece o Abdias do Nascimento? Aí eu fiquei pensando, é verdade. E ele tem tanto livro escrito quanto. Ele tem uma pesquisa, ele não é conhecido só aqui, ele é conhecido lá fora. Bom, inclusive, ele é doutor honoris causa pela Sorbonne. Então, não assim, é? Gente, eu falei, não, vamos trazer a Abdias para... É uma pesquisa, né, que eu estou fazendo. Quando ela falou, nossa, você conhece a Abdias, já conheceu? Eu falei, nossa, vamos lá. Porque assim, a gente está pesquisando, está trazendo o Abdias do Nascimento para Atibaia, para a gente trabalhar junto, né? E a gente trazer um pouco também, porque a cultura, eu acredito, como ferramenta de transformação social. Sempre acreditei. Com certeza. Tanto é que você falou da pandemia, né? Na pandemia... O que é que as pessoas consumiam, gente, se não era cultura para sobreviver? Exato. Né? A música, né? A imagem, os contos. E possibilitou tanta gente, né, criar. Muita gente conseguiu encontrar novos caminhos. Novos caminhos através do Exatamente. Da arte, da cultura. A arte salva. Exatamente, né? Todo minuto. A gente mesmo fez isso, né? Contou você. Após você fez um monte de coisa, né? Gravou, não foi? Li muito, né? Leu também, né? Isso. Então, tive Covid também. Então, mas graças a Deus estou aqui, né? Mas escuta, Wanda, agora me conta um pouquinho da sua carreira como atriz. Então, quando eu cheguei aqui em Atibaia, foi assim, eu perdi meu marido lá em São Paulo, eu fiquei viúva, lá nessa rua Timbó. Aconteceu uma tragédia lá, e eu estava aqui quando aconteceu isso. E a minha filha tinha 7 anos, a minha filha que hoje está com 29, a Yara. E aí eu estava aqui porque a gente veio passar o Réveillon. A gente estava na casa a gente veio passar o Réveillon na casa da Heloísa, que o pai dela é? Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. A gente não sabia. A Heloísa de Carvalho convidou a gente veio e aconteceu tudo isso. A gente ficou na casa da Heloísa, morando na edícula dela. Graças a Deus, ela acolheu a gente ficou... Eu não voltei para São Paulo, não voltei para essa casa da Moca, não voltei
para esse lugar onde aconteceu tudo. O Datena ficou na minha casa 3 dias, né, filmando tudo, a tragédia que aconteceu. Meu marido nunca mais eu vi, minha filha nunca mais viu o pai dela, e eu fiquei aqui. E aqui eu conheci um grupo de teatro, né? Conheci o Diego e o Durval Montalvanini, que ele é diretor de teatro hoje. E aí estava surgindo aqui, conheci a Isadora Tito, conheci um monte de gente. E o Rogério Brito, que o Rogério Brito ele era um regedor de orquestra. Ele Maestro era o maestro da fama. Sim. E aí ele montou um grupo de teatro municipal e fez lá vamos escolher, né, quem é que está afim. E eu fui escolhida e entrei para o grupo. Aí a gente fez Romeu e Julieta, baseado nas histórias que aconteceram aqui em Atibaia, que tem várias histórias muito doidas, gente. É? O quê? Conta para mim, fez... Aí a gente fez também Joana d'Arc, Eu Não Matei Joana d'Arc, que a Isadora Tito também ela foi a protagonista. No Romeu e Julieta, que eu lembro, não sei se estou bem certa, depois, sei lá, vocês podem até pesquisar, que existia um amor proibido aqui na cidade. Oba. E é onde eles iam para o cemitério se encontrar. Nossa. Sério. E era porque era essa briga de família, não sei o quê. E eles se mataram. Tá, eles se mataram. Nossa, bem Romeu e Julieta. Bem Romeu e Julieta, por isso que eu falo para você. São histórias que acontecem aqui que a gente não fica sabendo. Exato. E aí eu fiz também um teatro, uma peça muito importante assim, para a cidade, que contou a história de Atibaia também, a partir da fábrica que tinha aqui na cidade, aquela fábrica têxtil. E chamava Trama, essa peça, que o Durval Montalvanini dirigiu. Né? Então, e depois eu comecei a pesquisar Carolina Maria de Jesus, e hoje eu tenho um monólogo que eu falo sobre a vida dela. Deve ser assim. Eu ainda não vi. E aonde você se apresenta? Qualquer lugar. Qualquer lugar. Só me chamar que eu vou. Sabe aquela música Me Chama Que Eu Vou? Se me chamar no evento, e eu vou dizer, eu sempre digo isso. Cada apresentação da Carolina é uma apresentação. E cada apresentação me emociona muito. Muito. Ela sabe, eu falo isso toda vez. O que acontece? Ela faz, eu fico ali, vidrada. A prefeitura oficialmente não faz mais. Por exemplo, a gente tem ali o Cinitar, que é um... Então, acontece os trabalhos lá. Mas primeiro, assim, o que está acontecendo? A partir desses chamamentos, né? Aí você vai, ganha o chamamento e aí você apresenta os trabalhos, né? Eu, por exemplo, eu ganhei um chamamento que eu peguei... que eu tinha que apresentar a Carolina Maria de Jesus nas escolas. Isso que eu ia perguntar para você. Escolas. E aí, acredite se quiser, a gente batia a porta. Oi, eu ganhei um trabalho, eu ganhei uma possibilidade de fazer uma apresentação gratuita na sua escola. Tudo bem? Não vai dar, não. A gente está cheio aqui, não dá, nossa agenda, nosso... Mas é Carolina Maria de Jesus, já caiu no vestibular, é importante que eles conheçam. Não dá, não, pelo amor de Deus, a gente está cheio de coisa, não sei o quê. Só se for a data que eles queriam. Não, querida, a gente tem, sabe? E a gente fazia ainda uma roda de conversa. Eu levava a Yara, minha filha, foi junto nesse projeto, porque ela também trabalhou junto, né? Ela ajudava, né, fazer o trabalho ali depois para fazer a roda de conversa, um debate. E a gente demorou, querida, para a gente achar uma escola para a gente apresentar. Que coisa. E não precisa ser necessariamente aqui em Atibaia. Vocês podem ir em qualquer lugar no Brasil. Não, eu posso ir onde a senhora me convidar. Só que, assim, o projeto que eu fiz era para ser aqui, porque eu pensei, vai ser fácil, né? Bater numa porque esse nosso programa, esse nosso bate-papo, não se restringe apenas aqui a Atibaia. Ele vai para... Eu tenho várias pessoas que me seguem e que são professoras, diretoras de escolas, fora de Atibaia, em São Paulo, em outras cidades. E olha que coisa bonita. Sim. Eu vou deixar aqui, eu depois quero que você deixe seu telefone, os contatos todos, porque é muito bom para as escolas trazerem isso, para que as crianças conheçam, para que as crianças debatam, né? Que coisa linda. E é um trabalho que vocês fazem voluntariamente. Então, foi voluntário. Foi pelo projeto. O
Chamamento paga para ela ir fazer nas Paga escolas. para mim fazer, Do mesmo entendeu? jeito que a gente ganhou um agora, que paga Paga para eu ir pra fazer eu- letramento racial nas escolas. Então, Qual paga escola que abre? para eu dar, para me dar o curso para quem quiser vir fazer. Entendeu? Então, por isso, eu estou fazendo uma propaganda aqui, o Quilombo Negra Visão ainda está. Olha, gente, eu tenho 5 alunos nas terça-feira e tenho 5 alunos no domingo. Eu estou precisando de mais. Então, que venha Quer mais dizer, gente. a aula, quem faz de sexta, faz só na sexta. Não, quem faz de terça pode fazer faz na terça, porque não pode fazer no domingo. Então, você escolhe um Sim, dos dois. mas, por exemplo, que alguém de outra cidade que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, que se interessou pelo curso, e só pode fazer no domingo, a pessoa pode se inscrever e vir Pode, fazer no domingo? pode. Seja de onde Pode for. vir, pode Olha aí vir. que ideia boa. Pode Ó, vir. pessoal, vamos. Pode vir Acorda que nós aí. vamos fazer. Olha, e a gente convidou uma professora de dança, Mariana, que ela mora em Perdões. Ela vai sair de Perdões para vir dar aula de afropop para a gente dentro desse projeto do Abdias do Nascimento. Gente, olha cada coisa boa. Olha aí, gente, vamos Quanta todo- coisa para a gente aprender, para para valorizar a nossa cultura, né? Exatamente, isso. Tanta coisa linda. Nossa, eu acho que vocês estão de parabéns, realmente. E nesse trabalho de agora, tem prazo? O curso tem uma data Tem. para acabar? A gente tem até dezembro, até novembro, a gente tem que estar com a peça pronta para apresentar dentro do Novembro Dandara, que é uma... como que É um eu posso programa falar? que a gente faz que a gente todo faz ano. todo A gente ano. abre dia 1º de novembro, fecha no dia 30. O mês inteiro Ter com programação. voltada para a cultura preta. Então, a gente tem um desfile, né? A gente tem o Cortejo Cortejo Negro, negro, a gente tem um monte de coisa que que a acontece gente faz essa dia semana. 20. Aí Tem a gente sim. faz edições especiais dos programas que a gente faz o ano inteiro. A gente tem um projeto que chama Segunda de Ori, que ele funciona o ano inteiro online. Em novembro a gente faz Presencial para Olha quanta coisa boa. Eu quero, a gente vai estar deixando o contato de vocês aqui. E eu acho, fica mais uma vez o convite, que eu acho de uma Instagram. importância muito grande. A Wanda, a Silvana, elas podem ir em escola, dar palestras, fazer teatro nas escolas. Olha quanta coisa boa aí, gente. É só chamar, chama que elas vão. Exatamente. Agenda com antecedência, gente. Sabe qual é o nosso problema? Novembro. O povo quer tudo em novembro. Tudo. Liga dia Novembro 15 eles pra acham... gente ir dia 20. Gente, eu não sobrevivo de teatro. Eu queria, mas eu não sobrevivo. Então, eu tenho que trabalhar para pagar aluguel, para comer, entendeu? Aí, em novembro, eles resolvem que todo mundo quer me chamar. Eu não consigo. Então, vocês têm que marcar antes chamar exatamente. antes para a gente fazer uma agenda, né? Porque tem o Quilombo também, agora ainda mais que vai ter essa peça teatral. Eu estou envolvida com essa peça. A gente vai montar, né? Quer dizer, depois do peça. curso, a peça. A apresentação. finalização do curso vai ser a peça teatral que nós vamos fazer. Olha que Olha que coisa legal. boa. Nossa, eu estou Já- encantada com E vocês, aí, a gente sabe? vai voltar aqui para te dar um convite para você ir assistir a peça. Ah, mas eu vou, com certeza. Tá bom. Eu só não prometo atuar, porque eu não sou boa nisso. Tem outras coisas que pode fazer, pode cantar, né? Também é meio difícil. Aí vocês vão perder os fãs de vocês. Aí Vamos não. lá, vamos pela E a peça, gente vamos. tem também um podcast. Tem, olha que Tem. legal. Papo Temos um Visão. podcast que está voltando agora, porque com essa coisa de não ter dinheiro e não ter, é uma correria. Chama Papo Visão, está no Spotify. Essa semana Põe aí pra você saiu não com a esquecer, gente Papo conversando com a Wanda. Papo Visão. Eu vou Papo até marcar Visão. aqui. Põe aí. E a gente traz as pessoas para contar as histórias de Atibaia. As histórias. Ai, que coisa boa. Então vai ficar E vocês registrado. fazem aonde, quando, Lá no toda semana? Como é a que gente é? é quinzenal, né? A gente Quinzenal. não consegue fazer mais por conta de tudo que a gente faz. Mas é quinzenal. E essa onde que semana fica saiu- o Quilombo? Ele fica na rua Dr. Oswaldo Urioste, número 41, perto da Igreja Matriz. Travessa da 13 de maio. Isso, tem a 13 de maio. Onde começa a 13 de maio, desce. O Quilombo tá ali, um Onde prédio era, marrom lindo. Onde era a antiga difusão cultural, em frente ao Calazam. Uhum. Olha aí, para quem é daqui de Atibaia, tá fácil de saber onde é. Para quem não é daqui e se interessar, dá uma ligadinha lá, eles explicam tudo direitinho. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão encontrar essas pessoas maravilhosas.
com as histórias mais lindas que tem para contar e o que é mais importante, vocês vão aprender muito, né? Eu quero agradecer muito a você, Silvana, pelo acolhimento, pela disponibilidade, da maneira tão carinhosa como você me acolheu, me atendeu, e você também, Wanda, que eu tive o maior prazer. E eu sei que você faz um trabalho fora da parte cultural, que é muito interessante, mas eu não vou dar spoiler, não. Eu já estou convidando aqui a Wanda para voltar aqui, para ela contar sobre o trabalho que ela faz na área mental, para que a gente, na área da saúde mental, para a gente comentar a respeito, tá bom? Olha, mas eu quero agradecer muito a vocês, viu? Um papo muito agradável, eu não disse que ia ser uma conversa para lá de boa, vocês vão ver só. Então, eu agradeço muito e desejo muito sucesso para o Quilombo, para o seu trabalho de atriz, e que a gente faça da cultura um marco civilizatório realmente, sabe? E se a gente pode fazer alguma coisa para mudar, é através da cultura, né? Eu aposto nela, tá bom? Tá, eu quero agradecer também e que esse trabalho seu continue também, que você dê espaço para as pessoas, né? Dê voz para as pessoas, né? Falar em voz, hoje é o dia da voz. Hoje é o dia da voz também. Eu fiquei muito lisonjeada, sabe? Foi uma honra estar aqui, através da Silvana, chegar até você, que a gente não conhecia, e agora a gente já se conhece, né? Com certeza, tá? Obrigada. Obrigada a vocês e a gente se vê, tá?